Capítulo 15 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Quem me segue não andará em trevas. João 8:12. O corpo de Lauren ficou exposto na casa dos Page, na avenida. Era domingo de manhã e pela janela aberta de par em par no fundo do grande salão, a brisa matinal espalhava sobre o cadáver o perfume das flores que se abriam nos bosques, nos prados e nos jardins da avenida. Os sinos das igrejas ressoavam e os que iam para o culto olhavam curiosamente para a grande casa onde jazia a vítima do acontecimento que emocionava a cidade inteira. Na primeira igreja, Henrique Maxwell, com o aspecto ainda alterado pelas peripécias da véspera, achava-se diante de uma grande congregação e falava-lhes e falava-lhes com uma paixão e uma força que brotavam tão naturalmente das profundezas do seu coração que seus ouvintes sentiam um pouco daquele orgulho que lhes causava outrora sua eloquência dramática. Sua atitude, entretanto, não era a mesma. Havia em seu vibrante apelo um tom de tristeza, de reprovação, de condenação, que fez muitos dos membros da igreja empalidecer de remorso ou de indignação, pois Raymond despertara naquela manhã para saber que os partidários do álcool tinham vencido as eleições. O boato que correra na véspera do retângulo a respeito do segundo e do terceiro distritos era falso. A vitória foi por pequena maioria, mas o resultado seria o mesmo. Raymond autorizava por um ano inteiro o uso ilimitado do álcool. A culpa recaía sobre os cristãos de Raymond, pois uma centena deles se absteve de votar e um número muito maior ainda votara com os partidários do alcoolismo. Se todos os membros das igrejas de Raymond tivessem votado contra o inimigo, este estaria fora da lei, ao invés de manter-se no trono, como rei da cidade. Essa era, de fato, a situação em Raymond. O álcool é que reinava e ninguém podia negar isso. Mas que faria Jesus? E essa mulher que fora assassinada pelas mesmas mãos que antes haviam concorrido para sua ruína? Que dizer sobre o caso dela? Não era isso uma consequência lógica daquele horrível sistema da venda do álcool? E por mais um ano continuaria ele a vigorar graças ao apoio da cidade? Então aquele mesmo sistema que provocara a degradação de Lauren e que também fornecera a arma que lhe causou a morte continuaria, pela força da lei que os crentes de Raymond haviam ajudado a manter? Continuaria a provocar a desgraça de centenas de Lauren? Tudo isso dizia Maxwell, com uma voz que a agonia fazia tremer. Homens e mulheres choravam ao ouvi-lo. Pela nobre face de Donald Marsh deslizavam grandes lágrimas, esquecido de que nunca manifestara emoção em uma assembleia religiosa. O que costumavam vê-lo, cada domingo, em seu lugar, muito direito, correto em seus modos, com gesto altivo, mal o reconheciam no homem abatido, cuja fronte se inclinava sobre o peito, sob o peso daquela grande dor. Norman estava assentado perto dele, pálido, com os lábios trêmulos, a mão crispada sobre as costas do banco que lhe ficavam na frente. Ninguém trabalhara ou sofrera mais do que ele para esclarecer a opinião pública durante a semana que estava terminando. Mas a lembrança de que a consciência cristã fora despertada muito tarde ou muito fracamente pesava dolorosamente sobre o seu coração, pois quem poderia dizer o que aconteceria se desde longo tempo ele tivesse feito o que Jesus faria? Mais acima, na galeria do coro, Raquel Winslow, com a face escondida nas mãos, estava sob o império de uma forte emoção que em vão procurava dominar, e no fim do culto, quando ela quis cantar o último solo, sua voz se extinguiu num soluço. E pela primeira vez na vida foi obrigada a sentar-se, chorando copiosamente. Nunca antes ocorreram tantas lágrimas na primeira igreja. Todos choravam. Onde estava o respeito pela ordem fria, convencional e solene do culto, que jamais tinham sido perturbada por ninguém,
por nenhuma emoção vulgar e nenhum excitamento descontrolado, é que as convicções mais íntimas de toda aquela gente tinham sido revolvidas. Tinham vivido por tanto tempo de sentimentos tão superficiais que quase se esqueceram das fontes profundas da vida, e somente uma crise como a que atravessavam poderiam lembrar-lhe o verdadeiro sentido da vocação cristã. Maxwell, essa manhã, não perguntou se novos voluntários queriam seguir o exemplo de Jesus. Mas acabado o culto, quando entrou na biblioteca, bastava um olhar para revelar-lhe que a pequena companhia aumentara de um modo admirável. Sentia-se na reunião o domínio do Santo Espírito. Todos estavam decididos a empreender uma guerra contra o poder do álcool em Raymond, que lhes destruísse o reino para sempre. Desde o primeiro domingo, quando a primeira companhia de voluntários tomou o compromisso de fazer apenas o que Jesus faria, as diversas reuniões efetuadas tinham se caracterizado por impressões e impulsos distintos. Agora, a força integral dos presentes tinha um só grande propósito. Orações eram feitas com confissões de faltas e manifestações de contrição, e era manifesto o desejo de dar uma vida melhor à cidade. Em todas aquelas orações ouvia-se um clamor geral pela libertação do álcool e de suas terríveis consequências. Se, porém, os acontecimentos da semana tinham perturbado a primeira igreja, o retângulo também se sentia fortemente abalado. A morte de Lauren não lhe parecia em si mesma um fato muito considerável, mas suas recentes relações com a alta sociedade de Raymond comunicavam-lhe certo prestígio e cercavam o fato de uma importância especial. Todos sabiam que seu corpo estava na casa Page, lá na avenida. Notícias exageradas da magnificência do caixão tinham sido já fornecido matéria para os comentários, mas o retângulo estava ansioso por conhecer as particularidades dos funerais. Seriam públicos? Que faria a senhorita Page? Nunca o retângulo tivera relações, mesmo remotas, com a aristocracia da avenida. Assaltavam Gray e sua esposa para saber de que modo as amigas e conhecidas de Lauren poderiam ser admitidas para prestar-lhes as últimas homenagens, pois suas amigas eram numerosas e entre elas estavam muitas recentemente convertidas. Foi assim que se realizaram as exéquias de Lauren, segunda-feira de tarde, diante de uma grande multidão que se derramava para fora da tenda. Gray fora conversar com Virginia e Maxwell e conseguira que a cerimônia se realizasse no retângulo. Fui sempre contrário a grandes funerais públicos, dizia Gray, cuja perfeita simplicidade de caráter constituía um dos seus maiores atrativos. Mas o pedido das pobres criaturas que conheciam Lauren é tão ardente que não sei como iríamos deixar de atender ao desejo que manifestam de vê-la e cercar seu pobre corpo de alguma honra. Que pensa, irmão Maxwell? Nisto me deixarei guiar pelo senhor e pela senhorita Page, certo de que farão o que for mais conveniente. Penso do mesmo modo, disse Maxwell. Em geral, detesto a ostentação nessas ocasiões, mas este caso é diferente. O povo do retângulo não virá aqui para as cerimônias, e assim penso que o melhor e mais cristão será realizá-las na tenda. Que diz a isso, senhorita Page? Sim, o senhor tem razão, disse ela. Coitada, soube depois que Lauren deu sua vida por mim. Ainda que não possamos nem queríamos aproveitar a ocasião para uma aceitação vulgar, parece-me que não podemos recusar às suas amigas o que reclamam. Não vejo nenhum mal nisso. Assim, as providências foram tomadas, não sem algumas dificuldades, para as cerimônias fúnebres se realizarem na tenda de Gray. Virginia foi com seu tio e Rolim. Maxwell, Raquel, Marsh e o coro da primeira igreja acompanharam-nos e todos assistiram a uma das cenas mais estranhas de sua vida. O correspondente de um importante jornal achava-se justamente nesse dia em Raymond. Ele ouviu falar do enterro, original em certo sentido, e por curiosidade foi assisti-lo. No dia seguinte, enviou ao seu jornal uma notícia escrita de um modo tão notável que atraiu a atenção de muitos leitores.
Um trecho desta narrativa pertence a esta parte da história de Raymond. Houve aqui uma cerimônia fúnebre, desusada e única, que se realizou à tarde, na tenda de um evangelista chamado João Gray, no arrebalde da má fama, conhecido como o Retângulo. Tratava-se do enterro de uma mulher que fora morta num conflito, por ocasião das eleições, no sábado à noite. Parece que ela se convertera ultimamente em uma das reuniões do evangelista e foi assassinada quando saía da tenda com outros convertidos e algumas amigas. Não passava de bêbada comum. Entretanto, nunca assisti nem mesmo numa catedral em honra dos mais ilustres cidadãos a exéquia tão impressionante. Em primeiro lugar, estranhei ouvir em tal barraca um canto belíssimo por um coro bem ensaiado, um cântico que só poderíamos ouvir em grandes igrejas ou salas de concerto. Ainda mais admirável, porém, do que o coro, foi um solo cantado por uma moça notavelmente bela, senhorita Winslow, que é, se não me engano, a jovem cantora que Candral convidara para a Ópera Nacional, e que, não sei por qual razão, se recusou a aceitar a oferta feita para estrear no palco. Ela tem uma maneira de cantar simplesmente maravilhosa. Não pronunciava ainda 12 palavras e já todos choravam. Isto realmente não é muito estranho em um enterro, mas entre 1000 vozes não se encontram duas como aquela. Soube que a senhorita Winslow canta na primeira igreja e que poderia, se quisesse, ganhar grandes somas como cantora profissional. Provavelmente ouviremos falar nela em breve. Uma voz semelhante far-se-á aplaudir onde quer que seja. Mas o culto em si mesmo, independente da música, foi notável. O evangelista, um homem de aspecto singelo e linguagem simples, disse algumas palavras, e foi seguido por um cavalheiro de aparência distinta, o pastor Henrique Maxwell, pastor da primeira igreja de Raymond. Disse ele que aquela mulher estava preparada para morrer, e insistiu de modo impressionante sobre os efeitos produzidos pelas bebidas na vida dos homens e mulheres que a elas se entregam, como a morta, antes de sua conversão. Sendo Raymond naturalmente uma cidade ferroviária e um grande centro comercial, está cheia de casas de bebidas. Percebi pelas palavras do pastor que ele mudou recentemente seus pontos de vista sobre a licença para a venda de álcool. Fez ele um sermão de caráter nitidamente anti-alcoólico, mas que não estava fora de propósito naqueles funerais. O que se seguiu foi, talvez, a parte mais notável e estranha do enterro. As mulheres que estavam na tenda, ou pelo menos a maior parte delas, agrupadas perto do caixão, começaram a cantar docemente e por entre lágrimas. Fui uma ovelha desgarrada. Depois, enquanto o cântico continuava, uma fileira de mulheres levantou-se e passou vagarosamente junto do caixão. Enquanto passavam, cada uma delas colocava uma flor sobre o corpo sem vida. Depois sentaram-se e outra fileira passou debaixo, deixando suas flores. Durante todo esse tempo, o cântico continuava suavemente, como a chuva caindo sobre a lona de uma barraca quando sopra o vento brando. Foi uma das cenas mais simples e ao mesmo tempo mais emocionantes que já contemplei. Os lados da tenda estavam levantados e via-se fora uma multidão enorme, silenciosa como a morte, extraordinariamente triste e solene, coisa admirável em gente tão embrutecida. Havia umas 100 dessas mulheres e disseram-me que muitas delas se haviam convertido nas últimas reuniões do evangelista. Não tenho palavras para descrever o efeito daquele cântico. Nenhum homem cantou. Todas as vozes eram femininas, tão brandas e, contudo, tão distintas que o efeito era maravilhoso. Em seguida, para terminar, a senhorita Winslow cantou 99 ovelhas há. O evangelista terminou com uma oração, que a enorme assembleia escutou com a fronte inclinada. Para não perder meu trem, fui obrigado a sair durante a oração, mas pude ver, ainda de longe, o povo saindo da tenda e formando alas, enquanto o caixão era trazido por 6 mulheres. Desde muito tempo não via quadro semelhante em nossa prosaica república.
Se o enterro de Lauren impressionava assim um simples estranho, é fácil imaginar o que sentiam aqueles que estiveram intimamente ligados à sua vida e à sua morte. Jamais o retângulo fora tão profundamente comovido como naquele instante, ao ver o corpo de Lauren estendido em seu ataúde. O Espírito do Senhor parecia abençoar de um modo especial o uso daquele corpo exame, pois naquela mesma tarde muitas almas perdidas, mulheres na boa parte, entraram no aprisco do bom pastor. A previsão de Maxwell a respeito da taverna, de onde partiu a garrafa que matou Lauren, realizou-se exatamente. A polícia fechou-a por 2 dias e o proprietário acusado do assassinato foi preso, mas nada pôde ser provado contra ele, contra ninguém, e naquela mesma semana a taverna voltou a funcionar tão regularmente como antes. Nenhum tribunal terrestre jamais puniu o assassino de Lauren. Que possamos refletir sobre essas palavras e aplicá-las no dia de hoje.